Silvana, por gentileza, pode fazer para nós? Senhor, vós fazei parte de nossas vidas, inspirai-nos o amor, a bondade, a misericórdia para com nossos irmãos. Espíritos protetores, vós que velam por nós, ajude-nos a conduzir pelo caminho do bem. Ajude a não nos desviarmos dos desígnios de Deus, pois vós sois nossos amigos, mentores, que só querem nosso bem. Então, sendo nós aprendizes, seremos vossos fiéis seguidores. Senhor, vossas irradiações de luz e amor chegam até nós como um alento para o nosso tão calejado espírito. Então, diante de vós, queremos dar graças por vossa confiança e pelo vosso imenso amor. E que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aqui partilhar aqui o slide. Boa noite. Deixa eu minimizar aqui. Todos estão vendo o slide? Não. Não? Ainda não. Ainda não. Vamos ver agora. Está partilhado ou não? Para mim, não. Ainda não. Não? Então, espera um pouquinho. Deixa eu começar novamente. Um momentinho, por favor, gente. Deixa eu aqui, eu abrir novamente, fechar e abrir, que pode ser que está dando alguma interferência. Um momentinho, por favor. Agora sim? Sim. Sim. Então, Tá ok. então tá bom. Então, antes de nós iniciarmos, só alguém que não pôde participar da reunião anterior e não conseguiu ainda ver o vídeo, o que que nós estamos falando nesse capítulo do Livro dos Médiuns sobre formação dos médiuns. O que que nós trouxemos então na aula anterior, no estudo anterior? Um pouquinho da história da mediunidade que veio com toda a civilização, porque como nós vimos, a mediunidade é inerente ao ser humano. Então, todas as civilizações que passaram aqui na Terra tiveram os seus médiuns. Lógico que com outros nomes, que veio, denominava cada civilização, né? Como nós vimos, os oráculos, né, eram médios, pitonisas. Moisés recebeu os 10 mandamentos através da mediunidade. Então, nós vimos um pouquinho da história e da responsabilidade muito grande que todos que são médios com maior ou menor ostensividade têm. Então, nós vimos alguns direcionamentos que todos os médios devem ter para que a gente possa exercer essa mediunidade, esse dom que Deus deu para todos nós, gratuitamente, que a gente possa exercer da melhor maneira possível, tomando cuidados com esse dom que todos nós temos, para que nós não agravássemos qualquer problema espiritual. Então, nós temos que tomar vários cuidados, porque a responsabilidade da mediunidade é muito grande, né? Então, nós trouxemos
alguns tópicos para a gente discutirmos, né? Para que nós possamos agir da melhor maneira possível com a nossa mediunidade. Então, quem depois vai conseguir assistir à gravação do estudo anterior, vai compreender um pouco melhor. Então, nós vamos dar continuidade com o estudo que nós iniciamos na semana passada, com formação dos médios, né? Então, porque o nosso espírito protetor está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos ajudando, inclusive com a nossa mediunidade, né? Então, o espírito protetor pode delegar a tarefa de proteção a outros espíritos. Ele pode, caso seja necessário. Esses espíritos podem ser familiares do médium, com o qual tem laços mais ou menos duráveis, do qual se aproxima com o fim de seres úteis, dentro dos limites do poder que possui. Na maioria das vezes, bem restrito, só atua por ordem ou permissão dos protetores espirituais. Então, em alguns casos, o nosso anjo protetor, nosso espírito protetor, pode delegar algum espírito familiar, algum espírito que nós temos afinidade, algumas tarefas específicas. Isso, como Kardec diz, é bem restrito, mas eles só vão atuar por ordem ou por missão desse nosso anjo protetor. Porque isso é muito importante, porque, como nós comentamos, jamais eles vão interferir no nosso livre-arbítrio, porque nós devemos escolher os nossos caminhos em tudo o que nos acontece, principalmente com a questão da mediunidade. Mas eles podem, momentaneamente, delegar algumas tarefas para espíritos familiares, a espíritos afins, para nos ajudar a nos conduzir com a nossa mediunidade. O protetor pode permitir também o auxílio de espíritos simpáticos. Eles se sentem atraídos pelo médium por afeições particulares, por uma certa semelhança de gosto e de sentimentos. Normalmente, a duração de suas relações é circunstancial. No plano físico, cabe aos instrutores de curso de mediunidade e aos dirigentes de grupos mediúnicos a tarefa de orientar os médios. Então, isso é muito importante, né? Porque nós, da parte mediúnica, na parte espiritual, nós temos o nosso anjo guardião, nós temos os espíritos familiares, nós temos os espíritos simpáticos a nos ajudar com a nossa mediunidade. Isso é muito importante. E também, no plano físico, nós temos os nossos orientadores dos grupos mediúnicos. Isso é uma função muito importante. Por isso, dos cursos da Casa Espírita sobre a mediunidade, porque como é algo muito importante para todos nós, porque nós estamos ajudando aqueles nossos irmãos necessitados, inclusive a nós mesmos. Então, nós temos que ter um preparo, que a gente vai ver mais para frente, alguns preparos importantes que nós temos que tomar para que nós tenhamos o mérito de ter auxílio da espiritualidade. Porque aqui no plano físico, cabe ao dirigente do grupo mediúnico que está nos orientando. Por isso também é uma função muito importante que todos nós um dia podemos exercer e vamos exercer essa função de dirigente. Então nós temos que estar atento à mediunidade daqueles que fazem parte do grupo, orientar, mas para que a gente possa orientar, nós temos que conhecer, nós temos que estudar muito a questão mediúnica, não só a parte teórica, mas a parte prática. Mas só que o que vai acontecer quando nós nos esforçarmos para manter a parte física, a parte mediúnica, a parte prática, nós temos que conhecer e aliar tudo isso à parte teórica. Kardec, com os livros dos médios, nos traz muito valorosos ensinamentos. Nós, médios, o livro dos médios deve ser a nossa leitura de cabeceira, para que nós possamos, quando partimos para a prática, entendermos qual tipo de mediunidade nós temos, como nós vamos lidar com as comunicações que vão vir numa mesa mediúnica, que é de auxílio, é de caridade. Nós temos que tratar com amor,
sermos firmes com o espírito comunicante. Nós temos que saber todo esse processo mediúnico para que o nosso trabalho seja o melhor possível. E, com certeza, como dirigente, como orientador, nós temos que ter algo diferente. Temos que conhecer muito a parte prática, como também a parte teórica. Ok? Como sempre, não precisa nem lembrar, qualquer dúvida, qualquer comentário, é só levantar a mãozinha, por favor. Aqui está, aqui não está. Ah, passei. A equipe de encarnados que atua nas tarefas de formação e educação do médium deve permanecer muito atenta à natureza do trabalho para dele obter bons frutos. Nós estamos comentando, nós temos que estar atento, né? A equipe vai estar atenta, a equipe espiritual vai estar atenta e nós, como fazemos parte do grupo, dirigente do grupo, como médios, temos que estar muito atentos para que a mediunidade dê bons frutos. O que é essa mediunidade de bons frutos? Que a mediunidade nos ajude a fortalecer o nosso conhecimento e prestar a caridade àqueles que estão em busca de ajuda, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa, né, muito importante para todos nós, a formação de bons médios espíritas conta não apenas com os esforços do candidato à tarefa, mas exige segura orientação doutrinária e exemplos de moralidade cristã, dos orientadores do centro espírita. Isso aqui é um adendo, quem já participou de mesa mediúnica e sabe quanto é muito importante o médium ter a sua moral sempre preservada, sempre fortalecida, porque aquele espírito que vai comunicar através do médium, ele nos acompanha por semanas, por meses, aonde nós vamos. Então, qual que vai ser a nossa moral? O que nós estamos fazendo do nosso dia a dia? Nós estamos usando os valores morais, os valores espirituais, exercendo a caridade, o amor, a benevolência, a fraternidade, porque eu já tive exemplos em mesa mediúnica aonde o orientador foi questionado pelo espírita comunicante, porque você está lá para passar amor, carinho, valores morais. Se nós não seguimos na prática, o espírito que está nos acompanhando há mais de um mês sabe, e na mesa mediúnica eles levantam esses casos. Já vi muitos exemplos práticos sobre isso, né? Fora disto, é como querer malhar em ferro frio. Não podemos prestar orientações ou esclarecimento se não estamos adequadamente orientados ou se nos mantemos distanciados do estudo e da prática moral, da prática espiritual. Seremos sempre questionados sobre isso, né? Não devemos exigir manifestações de paciência, tolerância ou respeito se ainda não sabemos exemplificar tais virtudes. Então faz parte da nossa responsabilidade conosco mesmo. Nós abraçarmos com muito trabalho, com muita fé, com muita dedicação, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Kardec sobre a mediunidade. A educação, o desenvolvimento do médium é um trabalho para toda a vida, não só entre essa encarnação, mas em todas as encarnações futuras que serão necessárias para a nossa evolução moral. Começa antes da reencarnação, sim. Nós estudamos no plano espiritual, como estudamos no plano material. Então, começa antes lá. Quando nós vamos fazer nosso planejamento reencarnatório, nós já escolhemos, muitas vezes, esse trabalho mediúnico, o dom que nós vamos receber para que a gente possa praticar e, com isso, adquirir experiência, adquirir valores e poder evoluir. Então, já começa antes e continua, prossegue no além-túmulo. Então, nós vamos estar sempre
necessitados, até que não sejamos espíritos puros, dessas orientações, dessa ferramenta, vamos falar assim, dessa ferramenta que vai nos ajudar demais o nosso aprendizado a praticarmos caridade, né? Considerando, porém, o trabalho educativo nos limites de uma encarnação. Podemos definir algumas diretrizes básicas. Kardec traz para nós, né? Nesse trabalho educativo de uma encarnação, lógico que nós vamos aprender tudo em uma vida, em uma encarnação. Por isso que nós vamos ter quantas forem necessárias para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. É a bondade de Deus, né? Mas Kardec traz algumas diretrizes que vai servir para essa encarnação, para que a gente possa segui-las, continuar o aprendizado e, com isso, evoluir. Então, vamos ver algumas. São várias, mas nós trouxemos algumas aqui para que a gente possa refletir, né? Necessidade de amparo espiritual se a eclosão mediúnica se revela problemática. Então, aqueles irmãos que estão iniciando na mediunidade, muitas vezes a mediunidade, em vez de ajudar, pode atrapalhar. Então, se nós temos um problema mediúnico, nós temos que entender o porquê, o que está afetando, onde nós vamos trabalhar para que a nossa mediunidade flua normalmente e não prejudique, né? Então, nós temos algumas diretrizes para nós buscarmos, né? Ante a presença de problemas psíquicos, emocionais ou físicos, é natural acontecer conosco, é necessário que o candidato ao mediunismo, que se torna médio, né, ostensivo, receba assistência espiritual à sua disposição na casa espírita. Isso é muito importante. Por que nós vamos buscar? Nós estamos sempre falando que nós temos que buscar na casa espírita o conhecimento mediúnico, porque lá tem todo um preparo do plano espiritual. Lá que nós temos os dirigentes que têm conhecimento para nos orientar, tanto na parte física, né, toda a parte prática, quanto da parte espiritual. Então, nós temos que estar sempre voltado para a casa espírita. É lá que é o local adequado para que a gente desenvolva, aprenda a mediunidade. É preciso que primeiro ocorra uma certa harmonização espiritual antes de se entregar ao exercício mediúnico. Isso é muito importante. Essa harmonização que todos nós devemos buscar é muito importante. Por isso dos cursos, por isso antes de entrar numa mesa mediúnica, nós ficaremos como apoio, apoiando, entendendo, estudando, porque nós precisamos nos harmonizar. Por isso que isso acontece na casa espírita. Se eu quiser fazer isso em local, vão ter forças sem controles que com certeza vão nos prejudicar mediunicamente, espiritualmente, né? Então, diálogo fraterno, recebimento do passe e da água fluidificada. Então, é importante nós participarmos do grupo público, onde nós vamos ver palestras, podemos ter um atendimento fraterno, o passe, a água fluidificada. Isso faz com que nós possamos nos harmonizar. Da participação em atividade de assistência e promoção social também nos ajuda demais. As frequências reuniões públicas evangélicas doutrinárias, nosso estudo. Então, o atendimento espiritual mediante diálogo fraterno será de grande valia. O evangelho no lar, isso também nos ajuda demais a harmonizar o nosso lar, como a harmonizar aqueles que participam também do evangelho no lar. Então, são fatores, são diretrizes, né, que vai nos ajudando muito a fortalecer a nossa mediunidade, a nossa fé, a nossa confiança, né? Então, o evangelho no lar, né? Como o hábito de orar. A oração é uma força tão valiosa que todos nós temos e muitas vezes não damos valor. A oração nos faz ligar com Deus, com a espiritualidade maior, com Jesus. Então, isso ajuda demais, né? Então, a oração complementa o trabalho de atendimento espiritual, reequilibrando o médio e colocando em condições adequadas para o desenvolvimento mediúnico. Então, como isso é importante para todos nós, né?
para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução mediúnica. Outro que nós comentamos bastante, a gente frisa muito, né? O estudo. O estudo é tão importante, porque não é só a prática. A teoria que Kardec tanto trabalhou, tanto se esforçou com os amigos espirituais para trazer para nós qual o processo que acontece com a mediunidade. Então, nós precisamos estudar. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando o livro base da mediunidade, que é o livro dos médiuns, estudando. E temos que realmente continuar o estudo, porque a nossa reunião aqui é uma reunião com tempo exíguo. Então, nós precisamos estudar bastante, né? Porque a nossa dedicação é muito importante, né? O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente, em trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação, continuando, a responsabilidade sempre será nossa. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, voltando anteriormente, nós estamos com o nosso padrão vibratório, realizando aquelas diretrizes que nós vimos no slide anterior, através do nosso padrão vibratório, que é o nosso pensamento, as nossas ações, o que nós falamos, o que nós realizamos, através do nosso pensamento, o que nós vamos atrair para o nosso lado? Espírito que quer o bem e a verdade, que quer participar da caridade, da fraternidade, de ajudar. Porque se nós não fizermos isso, diferentemente, se nós nos aliarmos com espírito que não querem isso, nós vamos conseguir também. A nossa mente que está voltada para tudo isso, né? Então, é muito importante que nós tragamos para o nosso lado espíritos do bem, que querem, com a nossa sintonia, querem praticar o bem, né? O estudo proporcionará conhecimento ao médium, orientando a respeito da natureza dos espíritos, que utilização sua faculdade mediúnica, e elucidando quanto às bases dessas relações. Porque nós somos médios, nós vamos ser o intermediário do mundo espiritual. Sem eles não haveria mediunidade. Então nós temos que ter conhecimento teórico. Qual é o meu tipo de mediunidade? Como é que eu devo realizar minha mediunidade? O que está acontecendo? Eu preciso estudar. Kardec deixou um vasto livro, um excelente livro, para que a gente obtenha esses conhecimentos, né? Então, que ele alerta, a multidão dos espíritos nos cerca, sim, sempre ávidos de comunicarem com os homens. Então, nós vamos ter sempre espíritos à nossa volta querendo se comunicar, aqueles para o bem e aqueles para o mal. Quem nós vamos sintonizar? Quem estará ao nosso lado, nos orientando para que nós possamos exercitar, explanar, utilizar a nossa mediunidade? Depende de nós mesmos, né? Essa multidão é, sobretudo, composta de almas poucos adiantados, de espíritos levianos, algumas vezes maus, que a densidade de seus próprios fluidos conserva-os presos à terra. É o que Jesus nos alertou. O que ele falou para nós? Eu vim para os doentes, não para os sãos. Então, aqueles espíritos, porque é uma coisa muito importante que nós devemos ter no nosso conhecimento. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, frequentar a casa espírita, evangelho no lar, esses nossos estudos, o que vai acontecendo com a nossa luz interna? Vai aflorando cada vez mais. E aqueles irmãozinhos que estão necessitados daquele ditado popular de ver uma luz no fim do túnel, eles buscam em nós esse amparo. E se nós não tivermos preparados através do nosso estudo, nós vamos ter problemas sérios, nós vamos nos desarmonizar. Então, como está Kardec alerta, muitas vezes não são maus. Na maioria das vezes estão procurando uma luz em algo que se agarrar, eles estão vendo a luz, eles querem buscar a luz. E nossa luz está cada vez aumentando mais, porque nós estamos buscando isso, né? Mas nós temos que estar preparados.
teoricamente e na prática também. Então, isso é muito importante. O estudo sempre será importante. Nós vamos estudar eternamente, sempre. Estudamos aqui no mundo material, continuaremos o estudo no mundo espiritual. Quando voltarmos para cá, sempre estudando para adquirir conhecimento. Necessidade de autoconhecimento e de moralização. Está lá no templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Isso é muito importante. Para que eu possa ajudar a entender a minha mediunidade, eu tenho que ter autoconhecimento e minha moral sempre elevada, né? Então, o empenho do médium em se moralizar na verdade deve fazer parte do processo global de sua autoeducação. Eu tenho a cada fato que eu realizar em qualquer etapa da minha vida material, espiritual, eu tenho que buscar na autoeducação a minha moralização espiritual como ser humano, como espírito que somos, né? Desenvolvida no homem a razão, ao ponto de lhe tornar possível julgar e discernir. Chega ele ao período em que, pelo desenvolvimento do seu livre-arbítrio, assumindo a responsabilidade dos seus atos, lhe cumpre tomar sobre si a tarefa da própria educação. Está na nossa responsabilidade nos conhecermos, conhece-te a ti mesmo. Eu tenho que conhecer a mim para ver aonde eu posso melhorar, aonde eu devo melhorar, e com isso eu vou moralizando. Se nós temos a razão, o ser humano tem a razão, tem o livre-arbítrio. Nós temos, Deus deixou para nós que nós escolhêssemos os caminhos que nós iremos tomar, né? Mas isso depende de nós. Depende da nossa autoavaliação e a nossa moralização. Então, a criatura humana deve procurar conhecer-se a si mesma, como falamos, está no templo de Delfos, né? Para saber como orientar a sua autoeducação. Isso depende de todos nós. Cumpre-lhe, ao mesmo tempo, conhecer as qualidades que deve procurar desenvolver em si, e os hábitos viciosos e os obstáculos que poderiam embaraçar no desempenho da sua tarefa, da nossa tarefa mediúnica. Então, eu conhecer quais são as virtudes, quais são os vícios que eu tenho, aonde eu posso melhorar. Porque se nós não tivermos esse autoconhecimento, nós não vamos melhorar nunca. Nós só vamos ao médico quando nós sentimos que estamos doentes fisicamente, não é assim? Na mediunidade, na espiritualidade também. Porque eu tenho que ter a humildade de reconhecer que nós somos ainda espíritos inferiores em busca da perfeição, que nós ainda temos muito, mas muito que aprender. Mas eu tenho que me conhecer para saber aonde esse melhoramento deve acontecer primeiro, né? Então, hábitos e vícios que lhe importa destruir sem contemplações. Para uma autoeducação esmerada é preciso permanente exame de consciência, a fim de conhecer-se sempre, a todo momento, o estado da própria alma. Porque nós sabemos, nós nos conhecemos, se nós buscarmos o autoconhecimento, nós vamos saber as nossas tendências. Todos nós sabemos quais são as nossas tendências, quais vícios que nós temos tendências, qual virtudes nós temos tendência. Todos nós, se nós fizermos uma reflexão íntima com a verdade, nós vamos obter esse conhecimento próprio. E aí sim, iniciarmos o nosso melhoramento, a nossa moralização, entendendo que sempre seremos ajudados, que Jesus já nos ensinava, ajuda-te que o céu te ajudará. Porque se a espiritualidade perceber o nosso empenho, o nosso trabalho em nos melhorar, com certeza eles vão nos ajudando. E com isso, nós vamos cada vez mais afunilando, afinizando esse nosso conhecimento espiritual mediúnico para a nossa melhora. Gente, qualquer dúvida, por favor. Importância do trabalho contínuo no bem.
Nada verdadeiramente importante se adquire sem trabalho. Isso é muito importante. Trabalho, trabalho, trabalho. Vamos trabalhar eternamente. Nós não fomos criados por Deus para ficar na ociosidade. Nós vamos trabalhar fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Então, nós vamos trabalhar. E que esse trabalho, se ele seja realizado para o bem, para a caridade, para o amor, para a fraternidade, né? Uma lenta e laboriosa iniciação se impõe ao que busca os bens superiores. Como todas as coisas, a formação e o exercício da mediunidade encontra dificuldades bastante vezes assinaladas. Sim, nós vamos tudo, como acontece com tudo, muitas vezes nós temos dificuldade, mas nós temos que nos esforçar, ter fé, estudar, buscar conhecimento, né? Porque as coisas não vêm facilmente. Nós temos que buscar. É um mérito nosso trabalharmos em buscar nosso conhecimento, né? Convém insistirmos nisso, a fim de prevenir os médios contra as falsas interpretações, contra as causas de erros e desânimo. Quantos bons médios, entre aspas, porque bom médio não é aquele que dá possibilidade ostensiva. Bons médios são aqueles que sabem utilizar a sua mediunidade para o bem. Isso sim. Então, quantos médios nós vimos desanimados, cair em erros, porque não tem o estudo, não tem o conhecimento, a qualquer desavença que tem, desiste, não, nós temos que trabalhar. Aprender com o erro, não repetir mais aquele erro e continuar. Então, a gente conhece tantos médios, né, que realmente desanima por qualquer dificuldade no primeiro momento. Não. Aonde vai estar o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa fé, a nossa consciência que todos nós somos filhos de Deus, que nós temos a essência divina dentro de nós, que nós podemos tudo, né? Mas depende do nosso trabalho, do nosso incentivo, da nossa perseverança, né? Na educação do médio não existem regras fixas, nem programas simples para uma orientação de resultados rápidos, sim. Não tem regra fixa. Olha, se fosse regra fixa, todo mundo seguiria aquela regra e pronto, se tornaria um médio ostensivo. Existem sim diretrizes, mas a mesma mediunidade pode acontecer em médios diferentes de várias maneiras. Não é matemática 2 mais 2 é 4, né? Mas sim, o resultado final é a caridade, é ajudar, é o bem, né? Assim é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós, das esferas mais altas, através dos gênios, a sabedoria e do amor que supervisiona nossas experiências. Nós temos o nosso anjo protetor, os nossos amigos espirituais familiares, simpáticos, estão sempre ali ao nosso lado, vibrando para que a gente acerte nas nossas decisões. E jamais, como falamos, eles vão interferir no nosso livre-arbítrio, mas estão ali a nos ajudar. Ficam muito felizes quando nós tomamos as melhores decisões possíveis, e em tudo. E na mediunidade não é diferente, né? Então, a importância do trabalho contínuo no bem. E isso vai fortalecer demais o nosso conhecimento. O aprendiz da mediunidade deve render culto ao dever, sim, é uma responsabilidade muito grande. Se nós definimos o que nós vamos realizar, nós devemos buscar a realizar. Então, nós temos que ter muita responsabilidade naquilo que nós planejamos fazer. Isso é muito importante. Não desistir no primeiro tropeço que aconteça, né? Trabalhar espontaneamente, deve ser algo espontâneo, não querendo receber algo em troca. Eu vou exercitar a mediunidade, eu vou praticar no bem para que eu ganhe um pedacinho do céu para mim. Não, isso tem que ser espontâneo, fazer o bem sem olhar a quem e sem querer receber nada em troca. Não acreditar superior
ou inferior a ninguém, nós não somos melhores que ninguém. Deus, quando nos cria todo espírito simples e sem conhecimento, nosso querido Criador, nosso querido Pai, não privilegia nenhum de nós. Nós não somos melhores do que ninguém e nada. Podemos ter um pouco de conhecimento a mais, e somente só. E esse conhecimento que nós temos a mais, nós devemos nos dedicar para ajudar aqueles irmãos, que nós somos uma família universal, nós temos que ajudar a eles conseguirem também alcançar o objetivo, que é o objetivo de todos nós, de sermos espíritos perfeitos, né? Não esperar recompensas no mundo, nós já comentamos. Não centralizar a tarefa em sua pessoa. Não sou eu, somos nós. Nós devemos tirar, nesse momento, né, aquele personalismo que eu, não, somos nós. Nós somos uma família universal, buscando os mesmos conhecimentos, buscando a mesma evolução. Desculpar incessantemente, sim, nós somos falhos. Nós devemos pedir e aceitar desculpas. Nós somos ainda espíritos engatinhando em busca do nosso conhecimento. Não temer perseguidores quando nas tarefas de caridade e de amor em benefício ao próximo. Irmãos encarnados e desencarnados, muitos que não gostam de nós, muitos que não querem ver a nossa evolução espiritual, vai trabalhar contra nós. Imagine se Kardec tivesse desistido dos detratores da época, né? Não devemos temer, devemos sim respeitar e orar para aqueles que nos perseguem, para que eles possam enxergar um pouquinho dessa coisa maravilhosa que é a espiritualidade e também da mediunidade, né? Faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte, sim. Eles estão sempre ali para nos ajudar. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. Sim, são as vibrações mentais que nós vamos captar. Nós vamos captar aquelas aos quais nós estamos afinizados, né? E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Sim, nós vamos nos afinizar com os mesmos irmãos que pensam do mesmo padrão vibratório, né? Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atribuirmos pensamento que nos enobreça, trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constitui os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito, no plano das ideias, segundo as leis universais, que não conseguiremos iludir. As leis de Deus são perfeitas. Em todo ponto do universo sempre vai acontecer as leis de Deus. Nós não vamos iludir. Nós podemos tentar iludir as leis humanas, as leis de Deus, as leis eternas e imutáveis, jamais. Então, nós temos que trabalhar para que nós possamos conseguir apoio para a nossa evolução e, com isso, também colaborarmos com a evolução dos nossos irmãos. O médium vigilante, que nós devemos estar sempre vigilante, mesmo quando o início de suas tarefas, e principalmente no início, quando nós estamos iniciando o nosso caminhar mediúnico, que nos falta ainda a prática, porque nós devemos ter o nosso estudo bem delineado, nós temos que estar sempre vigilante. Procure estar atento às artimanhas e aos assaltos dos nossos irmãos retardatários que habitam o plano espiritual. Porque é muito interessante que essas distorções do ensinamento espírita, principalmente mediúnico, vêm até nós muito sutis. Muitas vezes nós nem percebemos que estamos sendo joguetes daqueles espíritos levianos ou benteiros. Nós não percebemos que é tão sutil essa interferência que nós não percebemos. Então, já mesmo aqueles médiuns
um pouquinho mais de experiência, acontece isso. Imagine quando nós estamos iniciando na mediunidade. Então, mas para que isso a gente possa receber ajuda, nós vimos as diretrizes que nós devemos buscar, né? Mas temos que estar muito atentos, né? Eles não têm escrúpulos de se aproveitarem das nossas imperfeições para nos ludibriar. Deve estar ciente de que o inspirador invisível, ainda preso às imperfeições, conhecendo-lhe os lados vulneráveis, lisonjeia-lhe o amor próprio e as opiniões, supercita-lhe a vaidade, cumulando de elogios e prometendo maravilhas. Isso, depois nós vamos ver um pouquinho o que nos atrapalha na mediunidade, mas aqui está um grande problema mediúnico. Eles vêm lisonjeando, né, os nossos orgulho, amor próprio, a vaidade, elogiando. Por isso que Kardec pede, não devemos elogiar a questão dos médios mais ostensivos, porque ele não é agraciado em nada, ele não tem superioridade nenhuma em relação aos outros médios. E quantos médios a gente vê com possessos, porque o seu amor próprio, o seu orgulho, a sua vaidade deixou transparecer. Ele se sentiu muito orgulhoso, dono de todas as questões mediúnicas. E como nós vimos, a mediunidade e seu espírito não é nada. Quantos médios fascinados a gente vê por questão de vaidade, orgulho, achando-se o melhor. Então, nós temos que estar sempre vigilante quanto a isso. E como falamos, muito vem através da simplicidade. Aqueles médios vêm muito com simplicidade a nos tocar o nosso orgulho, a nossa vaidade, muita sutileza. Esses perigos foram, desde os primórdios do Espiritismo, assinalados por Allan Kardec. Mas todos os dias estamos ainda vendo médios deixarem-se levar pelas sugestões de espíritos embusteiros e serem vítimas de mistificações que os tornam ridículos e vêm a recair sobre a causa que eles julgam subir. A gente vê muito, infelizmente, né? Kardec já alertou bastante, mas a gente vê hoje em dia esses médios serem joguetes desses espíritos zombeteiros, brincalhões. Depois nós vamos ver que usa da mediunidade para obter bens materiais. Bens materiais. Então nós temos que estar bem atentos quanto a isso. Uma coisa importante para nós, aprendermos a relacionarmos com o mundo espiritual. E isso depende que nós vemos estudo. Se nós tenhamos uma boa comunicação, nós temos que saber nos relacionar com o mundo espiritual. E não é fácil, né? Então, Kardec nos fala, ninguém é realmente espírita à altura desse nome. Então, só porque haja conseguido a cura de uma escabiose renitente, né? É uma sarna, escabiose é uma sarna, com amparo de entidade amigas, e se decida por isso aceitar a intervenção do além-túmulo na sua existência. Então, ser espírita não é dar uma passividade. Ser espírita é muito maior. Ser espírita é muito difícil. O que eu costumo falar é que nós estamos buscando ser espírita, porque o verdadeiro espírita é aquele que realiza tudo que Jesus nos ensinou perfeitamente. Então, falta muito para nós, mas nós estamos trabalhando para isso. Então, não é qualquer mediunidade, qualquer expressividade que vai nos falar, eu sou espírita, não. Porque é muito mais amplo ser espírita, né? E ninguém é médio na elevada conceituação do termo somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos de conformidade com os princípios superiores que nos enaltece o roteiro, é necessário concretizar-lhes a essência de nossa estrada, por intermédio da testemunha de nossa conversão ao amor santificante. O amor move montanhas, né? Então não adianta eu falar eu sou espírita
se eu não tenho amor no coração, se eu não faço caridade, se eu não sou fraterno, se eu não sou humilde, se eu não sou uma pessoa caridosa, né? Então, então nós temos que aprender. E para que nós possamos aprender tudo isso, nós já vimos nos slides anteriores, nós temos, né, que nos relacionar. O que é se relacionar com o mundo espiritual? Estarmos abertos a receber esses ensinamentos, estarmos dispostos a dedicar parte da nossa existência material em prol da caridade, em prol dos nossos irmãos. E não é fácil, porque todos nós fazemos um planejamento de vir para cá, fazemos muitas coisas, mas quando chegamos aqui, essa matéria pesada, esse nosso corpo físico, que é um presente de Deus, atrapalha muitas vezes as nossas realizações. Então, nós precisamos estar confiantes, a nossa fé e nosso padrão vibratório, sempre atentos a esse intercâmbio com o mundo espiritual, né? Mediação de dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na unitilidade. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Então, o nosso pensamento. E nós conseguimos controlar 100% o nosso pensamento? Claro que não. Ainda nós não aprendemos, mas é importante, porque com o nosso pensamento é que nós vamos fazer esse intercâmbio mediúnico com o mundo espiritual. Então, nós temos que ter o estudo para que a gente possa exercitar. Nós temos algum exercício que depois nós vamos aprender para que a gente possa estar em contato com o mundo espiritual, para que o nosso pensamento não divague tanto como acontece atualmente, né? Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida e não tereis senão a escura corrente da viciação. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso é imperioso construir canalização adequada. Então, que Kardec está nos orientando que essa canalização, como é que o Chico depois nos traz para nós, né, que o telefone toca de lá para cá. Então, essa canalização, esse intercâmbio tem que fluir da melhor maneira possível. E para isso, nós temos que ter muita responsabilidade. Para isso, nós temos que estar sempre de acordo com os ensinamentos de Jesus e fortalecido pela doutrina espírita, né? Uma coisa muito importante que a gente vê, infelizmente, alguns irmãos utilizando e está contraindo débito muito grande, né? A mediunidade não deve ser profissionalizada, jamais. O médium deve compreender que a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente, sim. É um dom de Deus para que nós possamos exercitar o nosso conhecimento ou reparar com a sua justiça, com a justiça de Deus. Muitas vezes nós temos débito que nós vamos acertar com a justiça divina através da nossa mediunidade, praticando o bem, praticando caridade. Então, deve ser praticada santamente, como uma religião. Infelizmente, a gente vê muitos irmãos aproveitando-se desse dom para obter bens materiais, né? A mediunidade séria não pode ser e não é e nunca será uma profissão. Não porque só desacredita moralmente identificada para logo com os ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. Então, quantos ledores de sorte a gente vê, quantos irmãos que se aproveitam da, entre aspas, né, ingenuidade de pessoas, de irmãos, para obter um bem financeiro, né? Infelizmente, a gente vê isso, né? É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugídia e imutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Então, essa mediunidade pode ser retirada de nós a todo instante, porque é um dom que nós recebemos santamente. Muitas vezes esse dom
é tirado de nós para que a gente não contraia mais débitos, né? E além do que aqueles que nós contraímos, né? Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente certa de receitas de natureza a poder faltar-lhe no momento exato que mais necessário lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo. Kardec frisa isso, sim. Esse nós vamos conseguir através do nosso esforço, né? Pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade na qual naturalmente lícito é a seu possuidor tirar partido, mas tirar partido aqui para praticar o bem, para praticar santamente o que recebemos santamente, né? A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando esse, já não há mediunidade. Então, muitos médiuns acham que a mediunidade dele é muito importante. Ok, nós devemos saber que a nossa mediunidade é importante para que exista um intercâmbio. Mas se não tiver o espírito da nossa mediunidade, não se valerá de nada. É importante que nós somos, novamente dizendo, o médium, aquele que fará o relacionamento, a mediação, médio, né, de mediação entre o mundo espiritual e o mundo material. Gente, vocês estão muito quietinhos, não fizeram nenhuma pergunta, nenhuma colocação? Está super bem explicado. Obrigado, vocês são amigos, né? Médios investidos de mandato mediúnico, né? Isso é muito importante, né? A mediunidade deve ser sempre entendida como um dos instrumentos que Deus nos concede para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Quando nós dissemos, né, o nosso planejamento reencarnatório, nós já colocamos lá a mediunidade aflorada para que a gente possa alcançar o nosso aperfeiçoamento e nos ajustarmos com as leis divinas. Então, é um dom gratuito que nós recebemos para que nós possamos praticar. Nós não estamos favorecendo a ninguém, nós estamos primeiramente favorecendo a nós mesmos. Nós que estamos sendo beneficiados por aquele dom, devemos agradecer a Deus todo instante por termos esse dom de podermos participar da nossa evolução, ajudando aqueles nossos irmãos também a evoluir, né? No entanto, a prática mediúnica pode ocorrer sob a forma de uma prova ou resgate dos atos cometidos em existência passada, que é a mediunidade provacional. Como nós falamos, nós temos que reparar alguma coisa com a justiça divina, algo que nós realizamos, algo que nós plantamos indevidamente, e é com a nossa mediunidade que nós vamos reparar a nossa colheita, né? Olha que coisa maravilhosa, olha que benesse de Deus para com todos nós, né? Que nós possamos reparar com a sua justiça, fazendo algo benéfico para nós e para aqueles irmãos ao qual nós estamos fazendo aquele ato, né? Ou como missão. Então, tem aqueles grandes médios missionários, podemos citar mais recente para o nosso entendimento, nosso Chico Xavier e nosso Divaldo Franco, além de outros, né? Vamos aqui citar, nós ficaremos aqui sempre citando a noite toda, né? Pela mediunidade provacional, o médium aprende a se harmonizar com o bem, isso que é muito importante, né? Desenvolve virtudes morais no contato com o sofrimento dos espíritos que utilizam nas suas manifestações. Olha, nós, para ajudar a nossa evolução, como nós falamos, o nosso aprendizado, nós vamos estar colaborando nas nossas manifestações ostensivas ou não, porque as pessoas entendem médio como aqueles médios que dão passividade ostensiva. Não, nós somos médios com maior ou menor intensidade. Eu conheço
entre aspas, espíritas, né, que trabalham com a mediunidade, que falam, eu não tenho mediunidade nenhuma, eu nunca dei passividade, trabalho em mesa mediúnica, mas e o apoio? E as energias, os fluidos que ele fornece para que aquela reunião seja mais proveitosa possível. Então, a questão da ostensividade não caracteriza, né? E não vai caracterizar o bom ou mau médio, né? Ou não ser médio, né? Fato diverso ocorre na mediunidade missionária. Nessa situação, o médium já está harmonizado com o bem. Revela-se o missionário um instrumento de renovação social no seio de uma sociedade, né? Como falamos, né? Do Chico, do Divaldo. O médium missionário, mesmo que não se dê conta da missão que foi investido, é sempre um espírito esclarecido, superior, cujo exemplo se assemelham a de um pastor que conduz as ovelhas, né? Aí já não está nesse momento a nós, né? Nós temos a mediunidade, aquele que tem um pouquinho mais ostensiva, mediunidade provacional, né? Estamos aqui realizando o nosso aprendizado e a nossa reparação com as plantações irregulares que nós fizemos. A Neide levantou? Quem levantou a mãozinha foi a Neide? Pode falar. Sou eu mesmo, é que estava. Estava desligado. Estava desligado. Esses médiuns provacionais, qual exemplo você citaria? Porque o Divaldo e o Chico, a gente está vendo que eles vieram como missionários. Agora, os provacionais, na realidade, eles vêm com o intuito de esclarecer, mas não é esclarecimento se é uma aprovação. Que exemplo você citaria como provacional? Aquilo que nós falamos até agora, né, Neide? Você cortou um pouquinho, que a minha internet caiu no momento que você falou, mas deu para entender que o Chico, o Divaldo, missionários. E nós, como mediunidade provacional, só vou ler para você novamente. A prática mediúnica pode ocorrer sob a forma de uma prova ou resgate de atos cometidos em existência passada. É provacional. Sim. O Zé Roberto, por exemplo. O Zé Roberto ele cometeu algumas irregularidades em encarnações passadas. E o Zé Roberto precisa se ajustar com as leis de Deus. Então, aí, no nosso planejamento reencarnatório, o José Roberto escolheu a mediunidade de psicografia, por exemplo, para vir aqui para ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas de trazer. Eu estou dando esse exemplo de psicografia, né, do Chico, por exemplo, né? Ele foi um missionário, mas estou vinculado ao que eu estou dizendo comigo. Trazer consolações às mães, à família. Então, são mediunidade que todos nós temos, citando novamente o exemplo para ficar entendível, para que o Zé Roberto consiga reparar com a justiça divina, ele vem com uma certa mediunidade para que ele possa exercê-la fazendo o bem, ajudando aqueles que estão precisando de ajuda. Então, é uma mediunidade provacional. Na maioria de todos nós temos essa mediunidade provacional, porque nós temos que nos ajustar. Se nós fizemos algo de errado, nós temos que ajustar com as leis de Deus. Sim. Isso é ponto pacífico. Sim. Então, cada um pode passar algo parecido para entender o que ele causou. Outro que tem mérito suficiente, pode vir com uma mediunidade aflorada para ajudar aqueles necessitados. Então, ajudando aqueles necessitados, eu estou reparando algo um desvio da lei de Deus. Então, isso seria a mediunidade provacional. Nós exercemos o bem para repararmos algo que fizemos em encarnações passadas, que foram contra as leis de Deus, e com isso ajudando aqueles irmãos necessitados. Então, eu estou praticando o bem e automaticamente reparando algo que eu realizei em outras encarnações fazendo mal, me distanciando das leis de Deus. Ok.
Ok, A Ana obrigada. colocou também, a Ana colocou no chat uma definição também. Obrigado, Ana. E alguém mais levantou a mãozinha, não consigo identificar. Sou eu, Zé, a Graça. Opa, Graça, por favor, não consegui ver aqui pelo chat. Pois é, Zé Roberto, eu estava aqui pensando nessa mediunidade provacional, porque assim, eu conheço pessoas que ela tem a mediunidade aflorada e ela não quer, ela não aceita, e ela inclusive vai buscar ajuda em todos os lugares para tentar se livrar daquelas manifestações que às vezes tomam conta dela, ela fica às vezes até inconsciente, né? Ela tem a mediunidade assim, que ela não controla, porque também não conhece, não estudou. Então, eu acho que isso aí é uma mediunidade provacional, né, Zé Roberto? Seria um exemplo, porque eu fiquei pensando também no Zé Arigó, né? Acho que é o Zé Arigó que daqui eu fui ver lá o filme Predestinado, e lá ele também sofre muito, né, até ele começar a se render àquele trabalho e começar a exercer o trabalho dele de socorro ali às pessoas. Eu tenho a impressão que deve ser um exemplo de mediunidade provacional. Não sei se É, eu sei bem da não, vida dele, mas me não, pareceu assim perfeito. no filme. Perfeito, Graça, porque eu conheço também muitas pessoas que têm essa ostensividade e têm medo. Por não conhecer, por não estudar a doutrina espírita, tem medo. E tem a mediunidade bastante aflorada. Por quê? Porque sempre que a doutrina espírita nos ensina, nós sempre vamos nos ajustar com as leis de Deus. Sempre. Ou ou espiando, ou passando, vamos supor, se eu fiz com que o irmão, na reencarnação passada, perdesse um membro do corpo, eu posso vir nessa encarnação e perder um membro do corpo para sentir, não como castigo de Deus, mas como conhecimento, para sentir o que eu ocasionei. Olha, você fez isso com o irmão na sua encarnação passada, olha o sofrimento que você causou. Para mim saber isso, eu tenho que sentir isso no corpo físico, esse sofrimento, perder um membro. Mas posso ter mérito, e quando eu vou me ajustar com as leis de Deus, ao invés de eu perder um membro, eu vou desenvolver uma mediunidade ostensivamente. E praticando essa mediunidade, eu ajudando aqueles irmãos com a minha mediunidade, vou estar reparando aquela coisa que eu fiz de ruim. Então, eu praticando o bem, eu vou me sanar, entre aspas, né? Não sei se é o termo correto, eu vou me ajustar com a lei de Deus. Então, para não ter aquele sofrimento de perder um membro, por exemplo, eu vou ter a mediunidade. Vou precisar estudar, vou precisar me dedicar, me esforçar, praticar essa mediunidade santamente, e eu vou estar reparando com a justiça divina, porque as pessoas, o karma não é da doutrina espírita, né? O que o karma diz é o seguinte: se eu matei uma pessoa na reencarnação passada, dessa vez eu vou morrer também matado. Que é olho por olho, dente por dente. Não é isso, não é amor, isso não é, a justiça divina. Isso, vamos supor, se eu ocasionei um dano a alguém, vamos supor, se eu assassinei alguém, um exemplo drástico, e essa pessoa já me perdoou, ele já está em outro nível, como é que eu vou me justificar com ele? Então, existem algumas provações, algo que eu posso realizar para mim me ajustar com as leis de Deus, não necessariamente no mesmo padrão do que eu realizei, no caso de perder um membro. Não eu perder um membro para mim entender qual é a lei de Deus. Não, eu vou usar a minha mediunidade como prova, mas aí eu vou ter que me dedicar, vou ter que estudar, vou ter que atuar, vou ter que praticar o bem com a minha mediunidade para mim ter méritos de tirar lá do meu currículo, da minha listagem, esse item que eu cometi em outra reencarnação. Então, por isso que Kardec fala dessa mediunidade provacional. É uma prova que nós temos. Nós não somos missionários. Missionário Divaldo, mas a Sueli levantou Divaldo, o Chico, Ivone. Então, esses são mediunidade como missionários, né?
Sim. Pois não, É isso Sueli aí. Bilac. Tá ok, Graça, tudo bem? Tá, tudo bem, Zé Roberto. Obrigada. Ah, então tá bom. Sueli, Oi, Zé Roberto. oi. Então, ela falou sobre o Zé Arigó, né? Hum, A gente estudou isso há uns dias atrás aí no ESD. O Zé Arigó e o doutor Frites, o doutor Frites esclareceu isso ao Zé Arigó, que eles foram soldados na guerra, ambos, e mataram muita gente. Por isso, os dois vieram com essa missão para resgatar essas maldades, né, que eles fizeram. Então, era para corrigir mesmo, né, a mediunidade do Zé Arigó e tudo que ele fez. Tanto que ele morreu cedo, né, ele desencarnou cedo. Então, já fez o suficiente, eu acredito assim. Mas foi combinado entre os dois, né? Que eles viriam e iriam trabalhar daquela forma, ajudar daquela forma para resgatar as maldades que eles fizeram. Eles trabalharam juntos, lutaram juntos na guerra. E ambos mataram muitos irmãos, né? Então, sim. foi isso. Isso. Obrigado, Sueli, né, para mais um exemplo da mediunidade provacional. O Zé Arigó, como a Sueli trouxe, né, o esclarecimento, né, do Dr. Fritz, né, realmente, a gente estudando mais a fundo, a gente vê esse relato, que a mediunidade que ele utilizou foi para reparar a lei de Deus que ele contraiu na guerra de outras encarnações. Ambos contraíram, então ambos agora vieram juntos para juntos ressarcir, vamos falar assim, não é bem ressarcir, né? Ajustar com as leis de Deus os quais eles cometeram, tiraram a vida de irmãos. Então eles vieram aqui para ajudar, para reparar aqueles atos que eles cometeram. Obrigado, Sueli. Mais alguém quer um comentário? Deixa eu Zé, ver. eu quero, Opa, eu quem quero. é? José, Ô, José, por favor. eu estava falando assim que, continuando no texto da Sueli, né? Hum, Então, assim, uma hora você vem, é, quebrou o braço de alguém. Aí você vem com o braço com um problema, amputado, sei lá, ou vai amputar quando chega a certa idade, para pagar aquele coisa. Mas a gente sabe assim que pode ser pago diretamente com a dor ou com amor, né? E quando você é um grande cientista, vem com bastante conhecimento, você salva um monte de pessoas e assim vai sanar aquela dívida. E quando não, você vem com uma mediunidade que vai também fazer o mesmo efeito se ele viesse como um cientista, como alguém que descobrisse uma vacina e que assim com o amor, porque a gente sabe assim que quando usa-se da mediunidade, usa-se bastante do amor, né? Então, assim, vendo o que a Sueli passou ali, dessa forma, ele tinha precisava fazer alguma coisa, ele podia vir como um cientista, ou vir diversas vezes para pagar aquele. Então, para pagar de uma vez só, vem com essa mediunidade, né? Acho que assim fica bem legal. sim. Obrigado, Zé. Em função desse exemplo que você trouxe, a gente sabe daquele exemplo que o Chico contou, né? Que lá quando ele estava em Pedro Leopoldo ou Uberaba, né? Foi uma pessoa que já conhecia, uma pessoa muito boa, boníssima, lá conversar com ele, né? Pô, Chico, ele era marceneiro, ele estava trabalhando na sua marcenaria e cortou o dedo. Mas Emmanuel já alertou o Chico já conhecia a história dele, e falou, Chico,
Você vê, seu Chico, já tinha muita convivência com ele. Olha, eu trabalhando na minha marcenaria, eu perdi meu dedo, Chico. E você vê, eu sou uma pessoa tão boa, ajudo todo mundo, faço caridade. Por que Deus permitiu que eu perdesse meu dedo, Chico? Meu Chico já sabia da história, através de Emmanuel contou, olha, meu amigo, na encarnação, em outras encarnações, você era dono de fazenda e possuía escravos. Só que você era uma pessoa não muito boa. Você colocava esses escravos no pelourinho, açoitava, tanto que mandava açoitar por qualquer motivo, que alguns perdiam a vida e a maioria perdia um membro, ou o braço, ou a perna, perdia um membro do seu corpo. E agora você veio no seu planejamento reencarnatório para perder um braço como ensinamento da dor que você provocou nos outros irmãos. Isso estava planejado. Mas você chegou aqui nessa encarnação, você se tornou uma pessoa tão boa, tão dedicado no bem, fazendo tanta caridade que você perdeu só um dedo, mas no planejamento estava você perder o braço inteiro, e você perdeu só perdeu um dedo. Então a gente pode ver que a plantação é livre, mas a colheita, você vai colher, mas qual o tamanho dessa colheita? Vai depender também do nosso trabalho, da nossa dedicação, o que nós vamos realizar aqui. Então, nós podemos diminuir o tamanho da nossa colheita, né? Foi o que aconteceu nesse exemplo que o Chico trouxe desse senhor lá de Uberaba. Eu não lembro se era Uberaba ou... Acho que não, era Uberaba, sim. O Império Leopoldo, não, mas acho que era Uberaba. Então, a gente vem entender que as leis de Deus são perfeitas. A lei de Deus, em qualquer lugar do universo, vai se realizar. Mas nós temos méritos, temos virtudes ou deméritos que pode reduzir ou aumentar o nosso conhecimento. Que as pessoas, é um castigo. Não, não é castigo de Deus. As leis de Deus existem, estão na nossa consciência, nós é que nos desviamos das suas leis. Então, quando nós desviamos, nós temos que reparar. Como é que vai ser esse reparo? Com o que o José falou, amor, na maioria expiação, nesse caso, no caso do Zé Arigó com o Dr. Fritz, foi pela mediunidade. Então, não é matemático, né, essa doutrina espírita, e em questão da mediunidade também, né? Então, isso é muito importante. Isso nós temos que ter no nosso conhecimento quanto é importante nós praticarmos o amor, praticarmos o bem, como é importante, né, para todos nós isso. É isso que vai nos orientar a nossa vida. Puxa vida, olha o tempo como é escasso. Vamos dar uma paradinha, porque eu havia comentado falar sobre experiências mediúnicas. Vamos parar agora, que é 10h03, faltam alguns minutos. Vou parar um pouquinho a apresentação. Aqui, para que vocês possam relatar alguma experiência mediúnica, uma dúvida mediúnica. Então, fique à vontade, né? Porque não daqui a pouco continuar nos slides, a gente acaba o tempo. E a gente continuamos a reunião que vem. Então, por favor, fique à vontade para relatar algo pessoal ou alguma coisa sobre a mediunidade, uma experiência pessoal ou não. Por favor, fique à vontade, é só levantar a mãozinha. Ninguém quer relatar? Ninguém tem alguma... Ah, eu ia comentar agora. Se ninguém falasse, eu sei que a Sueli Bilac tem experiência mediúnica, ela podia relatar para nós. Por favor, Sueli. Não assim de mediunidade ostensiva. Ok. Quando eu me mudei aqui para Londrina, eu vim de um centro espírita de outra cidade, né, de Ivaiporã. E lá eu participava da reunião mediúnica com o pessoal. E assim, a cada 15 dias,
o grupo fazia na reunião, na reunião mediúnica, direcionada ao próprio grupo, aos membros do próprio grupo, né? Algumas pessoas estavam sentindo algumas influências, então estava se fazendo para diminuir um pouco essa carga do grupo, dos participantes. E aí eu vim aqui para Londrina e fui morar numa casa muito ruim, muito ruim. Eu não conhecia, meu filho já morava em Londrina, ele alugou a casa. Quando nós entramos na casa, vamos ver que a casa era ruim. Assim, eu sentia muito peso naquela casa, me sentia muito presa, muito fechada, era muito estranho. E um dia, eu estava ali pela casa, fazendo serviço e tal, e quando a gente diz assim, eu vi, dá a impressão que vi com os olhos. Não, eu imaginei, digamos assim, um senhor tentando abrir a porta e entrar na casa. Aí eu falei, moço, não, o senhor não pode entrar, eu moro aqui. Não, mas eu vou entrar, a casa é minha, eu vou entrar, eu tenho a chave, eu vou entrar. E aquilo aí, eu falei, bom, seja lá o que for, como eu não sabia, né, se seria alguma coisa mesmo, uma coisa da minha cabeça. Aí eu orei muito e falei, se for realmente alguma coisa, que essa pessoa seja encaminhada para um centro espírita e seja atendido, porque ele não pode ficar aqui, né, sofrendo desse jeito, desesperado do jeito que ele estava. Aí, no outro dia, teve a reunião espírita, né, a reunião mediúnica lá no centro, e eles ainda estavam colocando o meu nome, porque fazia poucos dias que eu tinha vindo para Londrina, então o meu nome ainda estava sendo colocado para atendimento, né, lá dos irmãos necessitados que talvez estivessem comigo. E aí diz que veio um irmão muito bravo, não, a casa é minha, tem gente estranha morando na minha casa, eu não quero, assim, muito bravo, né? Aí ele foi atendido, tal, foi encaminhado e a casa sossegou. Então, assim, para mim, isso foi uma experiência, porque além de eu ter sentido aquilo muito forte, ainda teve esse acontecimento lá no centro, dele ter sido atendido lá. Então, assim, eu sei que foi aquela pessoa que estava lá na minha casa, talvez um antigo dono, não sei, né, uma casa velha, pode ser que um antigo dono tivesse revoltado lá, porque eu estava morando na casa dele. Foi isso. Obrigado, Sueli. E você vê, e com essa comunicação no centro, veio fortalecendo que aquilo não foi uma impressão, né, sua, né? Realmente foi a tua intuição, a tua mediunidade fez com que mostrasse algo, né? E olha a importância, olha, Sueli, que você trouxe como veio fortalecer todo o nosso estudo, né, que nós estamos fazendo, né? Então, você teve um caso ali de evidência, ok? E uma coisa que você comentou que aconteceu, você orou para que ele fosse encaminhado ao centro espírita para ser ajudado. Olha o poder da oração, né? Como realmente ajuda demais. E com esse ato de você orar para que ele fosse encaminhado ao centro, ele foi encaminhado, com certeza foi ajudado, e que você confirmou que parou com isso, né, Sueli? Parou, não teve mais esse evento com esse senhor, né? Foi isso. Que bacana, você vê que veio fortalecer, por isso que esses causos que são trazidos fortalecem demais o nosso estudo. Obrigado, Sueli. Não é nada. Gente, tinha mais alguém, tem alguma coisa para falar, que participa de mesas mediúnicas, alguma coisa que não seja particular, mas que seja de modo geral, que poderia contar aqui para nós? Tem alguns minutinhos ainda. Neide, tem alguma coisa para nos contar, Neide?
Pois é, Zé. Acho que eu já contei essa história quando eu era pré-adolescente. Eu já contei aqui. Mas Que, talvez vieram novos grupos, né? Novas pessoas para o grupo para conhecer a tua história. então, eu era pré-adolescente, uns 12 anos, 11, 12 anos. Eu comecei a ter uns medos, muito medo de tudo. Eu ia para o banheiro tomar banho, saía correndo do banheiro, com medo, eu não sei do que até hoje. Não saberia dizer que medo que era esse. E eu ia para a escola, voltava, minha irmã me trazia para casa, porque eu tinha medo de estar na escola, voltava para casa. Minhas irmãs me levavam para matinê, que eu tinha irmãs mais velhas, me levavam para matinê para me distrair. Eu ficava, eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo. Eu não sabia do que, eu tinha medo, não sabia do que era. Aí, como meus pais eram espíritas já, e tinha eles tinham uma amizade com outros espíritas também. E nessa época, era muito difícil ter um centro espírita, era feito na casa das pessoas. Sim. Aí meu pai pegava junto com um outro senhor lá, me levavam assim, dirigiam para me distrair, ao mesmo tempo conversavam comigo não, com o espírito. Quer dizer, tentavam esclarecer o espírito e tudo mais, mas levou muito tempo até que, olha, eu nem sei quanto tempo levou, mas aos poucos eu fui melhorando e hoje eu me lembro disso assim como um negócio assim que aconteceu na minha vida. E eu não sei por que eu tive medo até hoje. Mas foi através de muita conversa, de muita, sabe, muita disciplina, que eles fizeram com que esse espírito se afastasse de mim. Mas, assim, não indicaram o centro espírita, mas oraram por ele. É isso aí. E deixa eu te fazer uma pergunta. E você tem medo hoje? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Embora, veja bem, embora eu não frequente grupos mediúnicos, o meu trabalho é em grupo público, mas hoje em dia não tenho medo nenhum. Pode aparecer que eu faço uma prece para ele e envio lá para o Centro Espírita Nosso Lar. Tá bom, acho que isso. Obrigado, Neide. Acho que foi um ensinamento para você para tirar. Por isso que eu fiz pergunta, né, se você tem medo hoje, para tirar esse medo, né, que a maioria tem, né, Neide? Mas infelizmente a maioria tem. Uhum. Mas é um relato. Eros, pois não, Eros? Na verdade, eu tenho uma dúvida em relação a essa questão que está acontecendo comigo. De uns tempos para cá, eu tenho percebido assim muito movimento na área periférica da minha visão, né? Só que eu não sei se é algo que está se manifestando, se é algo da minha cabeça, se eu estou ficando maluco. Mas eu tenho visto muitas questões assim, e eu não sei como que eu posso identificar o que é. Deixa eu te fazer uma pergunta, realmente é séria a pergunta que eu vou te fazer. Você já procurou um oftalmologista? Não é nada físico? Então, eu uso óculos, esse óculos é recente, tá tudo ok, tá tudo certo. Não tem nada porque, assim que poderia ser algo físico, né? Porque essa questão, Eros, da mediunidade, ela surge diferentemente em cada um de nós, né? Cada um de nós pode ter a mesma mediunidade, só que o processo de nós entendermos a nossa mediunidade é diferente. Então, observar, eu acho, sentir se continua, se isso vai aflorando mais, vai diminuindo ou não. Se você já viu que não é físico, e porque isso vai acontecendo aos poucos, isso vai, como eu falei, muito sutilmente, aos poucos vai avolumando para que você está fazendo agora o ESD, né? Depois você vai fazer o mediúnico. Quando você chegar no mediúnico, você já tenha algo definido sobre a mediunidade, né? Então, vai observando, vai vendo, vai anotando. Aconteceu isso, vai anotando. Faz um histórico disso. É importante a data, vai anotando o que você sentiu, como foi, vai anotando. Para depois você ter algo já escrito do que está acontecendo. Vai observando.
sei se tem alguma coisa a ver, mas isso começou depois que eu iniciei os cursos e comecei a frequentar mais a casa. Isso é normal e acontece com todos nós. Toda vez que começa o curso, queiramos ou não, a nossa luzinha lá vai aflorando. A espiritualidade está ali. Hã? Desculpa, É um não entendi. farolzinho ali no morro, né? Isso, é um farolzinho que vai aumentando. Então, vai observando, vai anotando tudo, vai para ir estudando, entre aspas, o que está acontecendo para depois ir aperfeiçoando uma definição. Tá certo. Beleza, obrigado. Nada. Gente, deu o horário. Como passar rápido? Nossa, tinha tanta coisa, mas tem a semana que vem. Quem, por gentileza, pode encerrar para nós? Algum voluntário, voluntária? Posso escolher, então, porque não vai passar muito tempo. Deixa eu ver que está aqui na minha frente. Ana Lúcia. Ana, por favor, Ana, encerra para nós. Encerro sim, José Roberto. Obrigado, Ana. Senhor Jesus, mestre querido e amado, obrigada por mais essa aula maravilhosa. Obrigada pelo José Roberto, pela Ana Carolina, que está sempre disposto, sempre junto de nós, nos ensinando. Obrigada por o Senhor estar junto deles, junto de nós. Obrigada a todos que estavam aqui reunidos e aqueles que não puderam. Que possamos estar na próxima aula, todos reunidos novamente. Muito obrigada, Senhor, que possamos ter uma noite tranquila, abençoada. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela presença. É muito gratificante estarmos juntos. Aprendemos juntos, né? Uma boa noite a todos, uma ótima semana e até segunda-feira. Boa noite, gente. Uma boa semana para vocês. Obrigada. Semana abençoada. Boa noite. Para mim até quarta. Tchau. Tchau, tchau.